Irmãos e irmãs queridos, graça e paz, que o Senhor possa estar renovando sobre nós mesmo graça e virtude, derramando sobre as nossas vidas espírito de sabedoria e de plena revelação. O Espírito Santo do Senhor seja o óleo consolador, óleo de refrigério, bálsamo de cura e livramento sobre a vida de todos. Que o Senhor derrame abundantemente sobre todos nós esse óleo de vida, de renovação, de fé, de esperança, na plena comunhão da família, dos irmãos, para que vivamos em comunhão com Ele, com Cristo e uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Esse é o grande privilégio nosso, saber que somos salvos no amor do Pai, pela revelação da graça, para vivermos em comunhão com Ele e uns com os outros, como verdadeira família de Deus. Somos o seu povo, a sua gente, o povo com quem Ele habita. Nós somos o deleite do Senhor, a alegria do Pai. Amém? Graças a Deus. Um grande privilégio, uma grande honra. A gente está concluindo aí mais uma semana tão especial, semana da paixão de Cristo, aí, semana da Páscoa, semana que realmente nos leva a meditar e a refletir sobre aquilo que é a essência, o fundamento da nossa fé, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um grande abraço aí para todos, alegria aí, muitos amigos, irmãos, que vão tomando lugar aí na mesa, puxando a sua cadeira aí, sentando aí nessa mesa de comunhão, nessa mesa preparada pelo Senhor na viração do nosso dia. Amém? Graças a Deus. Olha, temos aí a Bárbara, diretamente lá dos Emirados Árabes, que alegria. Forte abraço aí, receba aí o nosso abraço, nosso afeto aí, Bárbara. Gente de tantos lugares, Portugal, outras partes do Brasil aí, América, muito bom, Europa, graças a Deus, né? Essa mesa que vai até mesmo aos confins da terra. Amém? Romênia, César Almeida aí, que alegria, que privilégio. Muito bom. E que o Senhor derrame aí. Olinda, Pernambuco, Campo Grande. Meu Deus, coisa maravilhosa aqui, ó. César, né, lá da Flórida, tivemos lá, que tempo tão especial, né? Muito bom mesmo. Amém? Aleluia. Recife, Salvador, graças a Deus. Americana, São Paulo. Muito bom, e a mesa preparada vai rodar aí, né? Dentro de pouco tempo a gente vai estar aí, João Pessoa, Belém, Japão, né? Temos... Oi, Júlia, é o rancho, minha casa, lugar do meu nascimento. Eu não acredito, você está falando indiretamente, Júlia, aí... Júlia mesmo, está falando diretamente lá do El Rancho. Você está aí no El Rancho hoje, retiro aí, no El Rancho, graças a Deus, né? Que bom. E um abração para todo mundo. Faz um minuto de silêncio aí para a gente no El Rancho, minha casa, né? Casa de encontro com o Pai, assim, com o Senhor, às beiras das águas aí, né? Do Rio Corumbá. Meu Deus, que saudade. Muito bom mesmo. Quem sabe a gente não dá uma passadinha aí, né? Vocês estão em retiro aí? Acampa todos, que legal, muito bom. Será que tem uma vaguinha aí pra gente filar uma boia aí, Júlia? No almoço aí, vê com o pessoal aí, se eu posso pegar um prato de comida aí, eu faria toda a questão aí de visitar esse lugar aí. Fort Myers aí, pessoal, muito bom, né? Graças a Deus. Aleluia. Ó, vou ficar aguardando aqui, Júlia, quem sabe? Então tá bom, hein, ó. É convite, hein? Estou recebendo aí essa convocação. Puxa, seria tão maravilhoso, seria um presente de Deus mesmo poder estar com os irmãos aí, né? Pensar que foi isso foi em 72, meu Deus do céu, estamos fazendo aí 51 anos. Puxa, seria um presente poder visitar o El Rancho 51 anos depois, exatamente nesse período, nessa época aí. Muito bom, Semana Santa de 1972, pouco tempo depois, né?
Querido amigo aí, Almir, pessoal de São Bernardo, vamos ter uma palavra de oração, agradecer ao Senhor por esse tempo de relacionamento, de família, de amizade e meditar sobre a palavra de Deus nessa sexta-feira santa, né? O dia da paixão, da entrega, né? Da crucifixação lá de Cristo, quando ele foi fixado na cruz e nos mostrou o caminho, né? Assim como ele tomou a sua cruz, também devemos tomar a nossa. E uma semana que nos desafia, tanta coisa acontecendo essa semana aí para a gente significar, e só pode ser significada a perspectiva da cruz. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo testemunho, por onde essa mesa chega, tantos lugares, ó Deus, tantos lugares, nossa gratidão, nossa alegria, quanto privilégio, Senhor, o bálsamo, o rio do Senhor, as águas benditas do Senhor, trazendo refrigério, ânimo, fé, disposição, é a nossa oração, teu Espírito sendo derramado como óleo fresco sobre a cabeça de cada um que se assenta nessa mesa, e a tua água, ó Deus, jorrando do nosso interior, cada um, Senhor, como uma fonte de águas vivas a jorrar e a ser instrumento e transmissor de bênção, cada um podendo repartir o seu pão em santa e bendita comunhão. Pai, muito obrigado pelo teu amor, que o teu nome seja glorificado, o teu Espírito revelado, a tua vontade realizada através de nós, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amados, Jesus é a nossa referência, ele nos revela esse caminho, né? Ele diz, então agora cada um tome a sua cruz, e a gente estava falando essa semana, uma semana de dores, né? E até o pessoal do Jesuscope aí recolocou aí uma mensagem falando sobre alegria e felicidade. Muita gente às vezes questiona, né, a forma como a gente coloca isso, mas Paulo diz, aprendi a viver alegre, a alegria do Senhor é a nossa força, alegrai-vos no Senhor. E ao mesmo tempo ele fala que a vida é uma vida de tribulação, em tudo somos atribulados, né? Nossa alma vive esse conflito. Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente vive um estado permanente de perplexidade, de dores. Jesus era um homem de dores enquanto ele passou por aqui, mas ao mesmo tempo ele transformou suas dores no vinho que traz alegria, consolo ao coração, no pão que traz alimento para o espírito, e do óleo que faz brilhar o nosso rosto, nos dando autoridade, cura, unção, virtude. Amém? E meu co-sogro, forte abraço aí. Ô Ronaldo, parece que você estava em Araguari hoje, num culto de Páscoa aí, muito legal, tá bom? E aí eu queria ler com vocês o que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 16 e 17. E aí diz assim, no finalzinho do capítulo 16, tá vendo? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Lá nessa ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Então ele está falando de aflições combinado com alegria, e a gente quer entender como é que isso funciona exatamente nessa sexta-feira da paixão, uma semana que nos desafia a reflexão e o aprendizado. E ele diz assim, vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos. Aqui no finalzinho do capítulo 16, vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. Jesus está falando isso para os amigos, ele está falando para aqueles a quem ele dedicou a vida, né? 3 anos caminhando com esses homens, ensinando, entregando tudo que ele podia entregar, abençoando, amando. A palavra de Deus diz que, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim, e sem nenhum desapontamento, sem nenhuma palavra de acusação. Ele diz, olha, e dentro desse processo vocês serão dispersos e vão me deixar só. Então esse momento de solitude, ele é inerente. Agora, o que nós precisamos discernir é como não deixar que essa condição de solitude, essa angústia profunda, que muitas vezes você não consegue explicar, né? Por mais que você tenha o amigo, o companheiro ali
de amizade e intimidade, algumas dores nós não vamos conseguir transmitir, mas a gente pode compartilhar. E aí eu quero compartilhar com vocês esse mistério. Como é que existe alguma dor na vida da gente que ela é própria, né? Então, por mais que você tente explicar, por mais que você queira falar da sua angústia, você não pode explicar isso, não tem como explicar, e muitas vezes não tem como transmitir, mas a gente pode ser solidário na angústia, mesmo não entendendo, mesmo você não conseguindo explicar, mesmo você não tendo todas as respostas. Às vezes a pessoa ali, o que você falaria para Jesus no momento da sua dor? E ele compreende, ele entende, ele conhece, ele sabe que faz parte da nossa vocação. Eu me lembro muito bem, quando eu era bem jovem ainda, eu li uma matéria, um texto que me impactou e que resolveu minha vida, né? Que é um texto do Otmani, ele falando sobre a solidão própria do homem e da mulher de Deus. Essa solitude, né? Não é a solidão do abandonado, do amargurado, né? Mas é a solidão do sentimento único, daquilo que é exclusivo lá na sua intimidade, que você vai ser exprimido para produzir o seu vinho, né? Você vai ser moído para entregar o seu pão. Esse é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Então, há um senso de comunhão, mas há um senso de sacrifício particular, né? O meu corpo dado por vós. Então, há uma perspectiva de comunhão, de relacionamento, mas também há uma perspectiva, uma consciência de compromisso pessoal. Agora, o pessoal não pode se caracterizar no individual. Então Jesus fala da pessoalidade, Jesus fala da intimidade da dor. Aquela dor que é íntima, que é pessoal, é sua, tem o seu nome, é a sua dor, o seu sacrifício, é a sua parte de doação, é a sua parte de humilhação, é a sua parte de pressão. É onde a pressão está acontecendo, né? Por isso que Jesus, o Paulo fala sobre isso, né? Paulo diz: quando um sofre, todos sofrem com ele. Então, há um sofrimento peculiar, há uma dor, há um lugar, há uma cicatriz que é num ponto devido. Então, aquilo é particular, mas não é individual. E aí, como Jesus nos ensina de forma pedagógica, como transformar, né, o particular no comunitário. E é essencial a gente entender isso, porque senão você pode transformar o particular no individual. E o particular transformado em individual vira amargura. Mas o particular transformado em comunitário vira consolo. Eu vou repetir. Se você permitir que a sua dor particular faça você pensar que ela é individual, isso vai virar amargura. Mas se você discernir que a sua dor particular é em favor do corpo, ela vai ser cura, consolo. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então não deixe o inferno, o diabo, o anticristo fazer você pensar que só porque sua dor está particularizada, é a sua angústia, é onde a pressão está acontecendo, você é exatamente aquele ponto que foi atingido. Você é aquela pessoa e aquela casa, você é o lugar onde a faca entrou. Você é aquele lugar do corpo onde a lança penetrou. Você é aquele lugar do corpo onde o prego foi pregado. Você é exatamente aquele ponto onde a cicatriz foi feita. Mas não deixe acontecer que por essa dor ser tão particularizada, por essa dor ter o seu nome, você ser tentado a pensar que ela é individual. Porque se você perder a noção de que essa dor é para que você emane, para que você distribua, para que você represente, para que você signifique cura e consolo para todo o corpo, aquilo vai ser, em lugar de uma cicatriz de consolo, vai ser uma raiz de amargura.
Se a dor for individualizada, ela vira murmuração. E a murmuração se torna uma raiz de amargura, e com o tempo ela contamina muitos. Mas se essa dor tão particular, tão própria, for discernida no corpo, em favor de todos, então ela será cura e consolo para todos. Por isso Jesus apresenta a cicatriz e ele diz, olha, apalpa aqui a minha mão. A cicatriz foi feita num lugar particular. Coloque aqui a sua mão no meu lado. Há um lugar muito particular do corpo que agora está sofrendo aquela dor. Aquela dor é própria, é particular daquele lugar. E muitas vezes essa dor é tão profunda que ela vai deixar uma cicatriz. Mas essa cicatriz é um testemunho de consolo, de cura, de fé. Quando alguém tocar essa cicatriz, ele vai ser curado. Os olhos dele serão abertos. Tomé estava tomado de incredulidade. E quando Jesus apresentou para Tomé aquele ponto particular onde a cicatriz foi feita, Tomé foi curado. Mas, se você individualizar aquilo, se você separar essa dor do corpo, e por estar sozinho, você se sentir só, isso vai virar uma raiz de amargura, como estava virando o coração de Elias. Fiz tudo certo e terminei sozinho. Quero morrer. A dor individualizada, ela produz uma murmuração, uma queixa, um direito ferido, uma mágoa, uma amargura que leva à morte. A dor individualizada é a tristeza do mundo que leva à morte. A dor, ainda que particularizada, discernida no seu contexto de corpo, é a tristeza do Senhor que leva à vida. E aí, olha o segredo. Jesus está lá em profunda dor particular. A dor de Cristo nesse momento é particular. Ele diz, a minha alma está profundamente angustiada dentro de mim. E ele diz assim, agora eu oro por eles. Eu oro por eles. Não peço de maneira genérica pelo mundo, mas peço por aqueles que o Senhor me deu. Porque eles são teus. Quando estava com eles, guardava-os em teu nome. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu. Depois ele diz no versículo 20, não peço somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando você estiver passando por uma dor muito profunda, e tão particular, que você chega a ter a sensação que você não consegue repartir ela com ninguém, quando você for orar, não ore por você. Ore pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos. Porque é quando a gente ora pelos amigos que a gente vai entender o propósito da dor. Que, na verdade, Deus permite a dor onde ela não será letal. É uma dor de morte, mas não é para a morte, é para a vida. Ela é de morte porque ela é particular. Você quase acredita que é sozinho porque você está sozinho nessa dor. É um limiar.
É uma dor tão particular, tão própria, tão sua, no sentido da sua particularidade, que você quase é tentado a pensar que você é sozinho. Mas não. Você está sozinho nessa dor, porque em você ela não será para a morte. Talvez em qualquer outro seria para a morte, mas em você não. De modo que depois essa dor tão particular, naquele ponto tão específico, será uma cicatriz de esperança. Aquela cicatriz que Jesus apresentou para Tomé, que na vida de outros seria para a morte, na dele foi para a vida. E é exatamente isso, Gabriel. A gente ia compartilhar exatamente isso. O Jó foi aprofundando de tal maneira na sua dor e entendendo a sua dor de maneira tão particular que ele pensou que era só. Simplesmente porque estava só. E é natural isso, a gente pensar que é só porque está só. Até que Deus apresentou para ele o propósito disso e disse: Jó, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Quando Jó finalmente viu, ele viu a fidelidade de Deus, ele viu o amor de Deus, ele então percebeu que não era para a morte, era para a vida. Ele imediatamente começou a orar pelos seus amigos. Sabe, amados, toda dor na nossa vida é para nos identificar com alguém onde aquela dor seria para a morte, mas em nós é para a vida. Mas se você pensar que é para a morte, ela vai se transformar numa raiz de amargura. Porque você vai pensar que é sozinho, só porque você está só na sua dor. Estar só na nossa dor é para que a gente não seja só no nosso amor. Estar só na nossa dor é para que a gente não seja só no nosso amor. Porque não há amor para quem é só. Por isso que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Então quando o grão de trigo cai na terra e é aquilo que aparentemente é para a morte, aquela solitude da morte do grão é para a vida. A dor que Deus permitiu na sua vida, na minha vida, não é para a morte. É para que outros encontrem vida e sejam consolados através de nós. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: naquilo que nós somos atribulados é para que nós sejamos consolados. E sendo consolados, nós possamos consolar a outros. Então que nessa sexta-feira da paixão, em que Jesus esteve só na sua dor, ele não foi só no seu clamor. Ele orou por nós. Sabe o que me consola? É saber que não são as minhas orações feitas por mim. Eu não preciso orar por mim, porque Cristo orou por mim para me ensinar a orar pelos outros. Eu não preciso orar por mim, porque Ele orou e intercede por mim, para que eu possa gastar todo o meu tempo orando pelos meus amigos. Amém? Forte abraço, fica na paz, a alegria do Senhor é a nossa força, que todos sejam renovados, revigorados, que essa sexta-feira de paixão estejamos todos renovados em alegria e disposição. E que as cicatrizes reconhecidas no corpo sejam para a vida e não para a morte. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Até domingo, se Deus quiser. Primeiro dia da semana, domingo dos domingos. Amém? Domingo da ressurreição. Até lá, se Deus quiser.